Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Quero dizer que para mim é motivo de muita emoção estar aqui com vocês pela primeira vez ministrando a palavra do Senhor e dizer por que essa emoção. Porque há 4 anos atrás eu praticamente já estava acreditado no meu ministério. Nós, alguns anos atrás, eu e minha esposa, nós pastoreamos uma igreja na cidade de Mutum, fomos para a cidade de Itapurá, retornamos novamente para Cuiabá e, desacreditado por algumas desilusões, algumas decepções, e o diabo foi fazendo com que a gente quase o chamado da gente morresse. Se não fosse a forte convicção do chamado que eu tenho, que o próprio Espírito Santo condiciona me acreditar ainda, eu não voltaria. 4 anos atrás, não sei se alguns irmãos sabem, quase fui acometido por uma enfermidade. Na verdade, enfermidade não, um agravamento do meu estado de saúde pós uma cirurgia. E, para honra e glória do Senhor, Deus me tirou daquele hospital, daquela UTI. E eu glorifico a Deus porque Ele queria que eu estivesse aqui com vocês hoje. Ele queria. Porque senão Ele teria levado aqueles momentos que eu estava ali há 4 anos atrás, eu já estaria na glória com o Pai. Mas se Ele me trouxe aqui hoje, é para mim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Amém? Então eu peço que você nessa noite não crie as suas expectativas em mim. Eu sou falho assim como você, como o irmão que está do teu lado. Eu não sou diferente de você. Talvez eu seja mais pecador do que você que está aí me ouvindo. Mas eu quero que você crie nesta noite as suas expectativas no Espírito Santo. Amém? Porque Ele não falha. Ele nunca falha, nem vai falhar. Amém? Eu glorifico a Deus pela vida do pastor José, da pastora Francisca, por terem concedido essa oportunidade de eu estar aqui nesta noite. Amém? Dizer que é motivo de muita alegria estar com vocês aqui, né? Conheço os pastores já de alguns anos atrás, né? Quando eu comecei na Igreja Batista Nacional Cidade Alta, eu louvava a Deus com o filho dela, o Júlio, né? Nós compunhamos o Ministério de Louvor, até Deus fazer onde nós estamos hoje, né? Pastoreando, né? Glorifico a Deus pela vida dos dois também, que vocês são pessoas fundamentais na minha vida. Amém? Amém, amém. Deus abençoe também. Foi um prazer também conhecer eles também. E oro também abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria aqui nesse momento que fazer uma coisa que eu gosto muito antes de pregar a mensagem do Senhor, é louvar a Deus, né? Que esse louvor ele condiz com a palavra de hoje. Amém? Gostaria de chamar minha esposa, amém? Para adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Amém? Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Segui a Jesus por entre os caminhos e ao seu redor uma multidão. E nos seus olhos era tanto brilho que contagiava quem ali estava. De repente uma mulher se aproxima, tem um coração cheio de fé e tocou na vestidura do mestre, pois sabia que ele pode curar.
alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, eu senti. Não foi comum, pois foi um toque especial que aniquila todo mal. Senti. Senhor, quem tocou na orla do teu vestido, para ter um coração revestido com tua graça e o teu poder, estou curada. Posso cantar aleluia, dizer aleluia, amém. Nessa noite, abra o seu coração para Deus, adore Ele de coração. Ressuscita os mortos, liberta o oprimido, Dá a cada um o que precisar. dá vista aos cegos, cura os leprosos e o paralítico Ele faz andar. E ouvindo essas maravilhas, seu coração se encheu de fé e tocou na vestidura do Mestre. Saiu virtude Para aquela mulher, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, eu senti. Não foi comum, pois foi um toque especial que aniquila todo mal. Senti. Fui eu, Senhor, quem tocou na orla do teu vestido, para ter um coração revestido com tua graça e o teu poder, estou curada. Posso cantar aleluia, dizer aleluia. Posso cantar Aleluia, dizer aleluia, Se você crê nessa noite, aplauda esse Deus maravilhoso, amém? Mas aplauda bem forte, mas bem forte, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor pertence a esse Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. Como eu já havia dito, é um privilégio estar aqui com vocês para trazer essa mensagem maravilhosa, amém? E eu gostaria que você abrisse, por gentileza, o Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Amém.
Diz assim a palavra do Senhor: a cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Versículo 2: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava na água, ou seja, no tanque, uma vez que ela era agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Repita comigo, fala: 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Somente até aqui. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, neste momento eu quero pedir, ó Deus, o teu discernimento, Deus, e que toda mente santa que estiver aqui nesta noite possa ter o entendimento da tua palavra, meu Pai. Que a palavra que sair, meu Pai, que ressoar da minha boca, meu Pai, Deus, venha, ó Deus, entrar nos ouvidos dos meus irmãos e que eles possam entender, meu Pai, a mensagem, para que eles possam ser abençoados, para que eles possam saber quem é Jesus aqui nesta noite. O mundo propõe, ó Deus, muitas mentiras, muitas falácias, muitas ilusões que na verdade nos tornam desiludidos. Mas o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu te glorifico, porque o Senhor está aqui, Senhor. O Senhor habita em cada um de nós, o Senhor está presente nesta reunião, e eu sei que o Senhor está me conduzindo nesta noite, para trazer aquilo conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Usa-me como teu instrumento, meu Pai. Eu não sou nada sem ti, Senhor. Amém. Amém. Eu confesso aos irmãos que quando a gente é convidado para ministrar uma palavra do Senhor, não é fácil. E aquele que dizer para você que subir até aqui é tarefa fácil, está mentindo. Eu, além de pastor, eu sou professor também. Além de ter uma empresa de transporte, eu quero dizer para os irmãos que para mim é fácil dar aula. Ministrar uma aula na sala de aula é fácil. Pegar os meus veículos, transitar por uma BR é fácil também. Mas quando eu vou pregar a palavra de Deus, quando me convidam para ministrar uma palavra, não é tarefa fácil. Porque você depende exclusivamente de Deus. Até para Deus te dar uma mensagem, é necessário que você ore e busque a oração primeiro, para depois Ele te dar a palavra. Isso é bíblico. E quando eu olho para o livro do Evangelho de João, no capítulo 5, quando Deus me dava essa mensagem nesta semana, eu meditando, remoendo sobre o que eu iria falar neste domingo para os meus irmãos, eu cheguei ao ponto de fazer a seguinte pergunta para Deus: Deus, aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho me dedicado, o que é que isso pode contribuir na vida dos meus irmãos? E quando eu olho, eu me volto para o Evangelho de João, eu olho para a história de um homem que há 38 anos estava no leito de uma maca.
Todos nós sabemos, irmãos, antes de eu ir para o ponto central da mensagem, sabemos que o Evangelho de João ele foi escrito no final do século I. O último evangelho, porque os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam sendo apregoados por volta de Jerusalém, nos arredores das circunvizinhanças da Galileia, por aproximadamente 18, 19, 20 anos. Já se pregavam esses evangelhos. Mas o Evangelho de João ele foi escrito no seguinte propósito: de mostrar que Jesus Cristo é Deus. Mas por que João tinha esse propósito de mostrar que Cristo era Deus? Porque no século I, no final do século I, a divindade de Cristo, de Jesus Cristo, já era contestada. Vocês acham que nos dias atuais já existiam ateus? Naquela época já existiam ateus. Já existiam os agnósticos, os místicos da época. Pessoas que não acreditavam que Jesus, inclusive até os próprios judeus, simpatizantes e judaizantes da seita judaica, não consideravam Jesus Cristo como Deus. Tanto é que eles apenas consideram que o judeu, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, e desconsideram a figura de Jesus Cristo, ou seja, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas quando João escreve o Evangelho de João, a primeira característica que ele quer mostrar de Jesus é que Jesus, ele tinha os atributos de Deus. Quando ele mesmo escreve no Evangelho de João, capítulo 8, até meio ruim. Quando ele mesmo escreve no capítulo 8, versículo 58, que antes que Abraão existisse, eu sou. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que ele era Jesus, que ele era Deus. A expressão eu sou é a mesma usada quando Deus levou Moisés para o Monte Sinai e Deus se apresentou a Moisés dizendo eu sou. E ele usa 7 expressões, 7 vezes na Bíblia, no próprio Evangelho de João, para relatar que ele era Deus. No capítulo 2 do livro de João, do Evangelho de João, ele diz, eu sou, ou melhor dizendo, no capítulo 6, versículo 35, ele fala, eu sou o pão da vida. E novamente ele fala, eu sou. No capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. No capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta. E no capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, o agricultor. Ou seja, ele repete, eu sou, eu sou. Ali ele estava ministrando na vida daquelas pessoas e provando que ele era Deus. Mas o Evangelho de João, ou seja, João quando escreve o livro de João, ele não quer apenas mostrar que Jesus Cristo tinha os atributos de Deus também, mas ele queria mostrar também que Jesus fez as mesmas coisas que Deus fez e faz até hoje. E no capítulo 2 do Evangelho de João, a Bíblia diz que ele cita, ou seja, ele cita 7 milagres que estão contidos no livro de João. E ele relata esses 7 milagres. E no capítulo 2, ele diz assim que Jesus, ele faz a transformação da água e o vinho, no vinho, ou seja, ele transforma a água em vinho. Ali é o primeiro milagre que é relatado no Evangelho de João. O segundo é no capítulo 4, onde ele cura um servo, ou seja, o filho de um oficial. No capítulo 5, ele traz a cura de um paralítico, esse mesmo paralítico que eu já vou contar a história dele para vocês.
No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E no capítulo 9, ele encerra ressuscitando Lázaro. Ou seja, ele fez as mesmas coisas que Deus fez. Se ele fez as mesmas coisas que Deus fez, isso prova que ele é Deus, que Jesus é Deus. E se ele é Deus, ele cura hoje, e ele pode trazer cura, paz, santificação e libertação para a sua vida, em nome de Jesus. Mas quando eu me adentro nesse texto aqui, o texto diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Os irmãos notem que Jesus subiu para Jerusalém. Toda vez que você ver a Bíblia referindo-se a Jerusalém, você vai ver que a pessoa, ela sobe até Jerusalém. Por que ela sobe até Jerusalém? De acordo com a geografia bíblica, Jerusalém fica a 800 metros acima do nível do mar. Então toda vez que você ver que alguém está em Jerusalém, vai para outra cidade, vai para outra região, ele está descendo. E mais adiante o texto diz: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Eu fui procurar a raiz dessa palavra, do hebraico para o português, que quer dizer casa de misericórdia. O qual tinha 5 pavilhões. O que eram esses pavilhões? Calma. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Mas eu já vou para a história da água. Só que eu quero dizer para vocês que o que eram esses pavilhões. Para você ver como é que Jesus ele se importa comigo, com você. Ele se alegra com as pessoas que estão se alegrando também, mas ele também se comove das pessoas que estão se compadecendo. Pessoas que estão, ou melhor dizendo, padecendo. Jesus se importa com o meu sofrimento e com o seu sofrimento. Ele tinha tudo para ir embora. Ele estava ali numa festa. Ele podia muito bem voltar para Galiléia, descer de Jerusalém e fazer outras coisas. Mas ele preferiu ir para aquele local onde tinha 5 pavilhões. Sabe o que eram esses pavilhões? Para você ter uma noção do que era isso. Eram 5 andares, onde ali jaziam pessoas enfermas, pessoas coxas de nascença, pessoas paralíticas, pessoas desenganadas da medicina, pessoas que totalmente estavam ali numa situação deplorável. Mas Jesus, provando para a gente que Ele se importa comigo, com você e com quem está sofrendo, Ele saiu da festa e foi para aquele lugar. Porque Jesus se importa comigo, com você. Independente da sua situação, o que você está passando, situação deplorável, situação que todo mundo já te desenganou, Jesus se importa com você. Ele se importa com você. Eu não sei qual é a sua expectativa nessa noite, não sei qual é o problema que você está passando, mas eu quero te dizer que Jesus se importa com você. Ele chega até aquele local, ele vê pessoas ali caquéticas, macérrimas, pessoas caindo aos pedaços ali, pessoas ali muitas vezes dizendo assim: olha, não tem mais solução para a minha vida. Mas ele chega a ir de encontro com este homem aqui, que a palavra de Deus diz, que eu vou ler agora aqui. Mas antes de falar nesse homem, eu não sei bem se era uma crença daquela época, porque a Bíblia não relata. Apenas acreditava numa história, ou num mito daquela região, que naquele local, Casa de Misericórdia, tinha um tanque. E a Bíblia não diz qual era esse intervalo de tempo que chegava um anjo ali e balançava aquelas águas ali, agitava aquelas águas ali. Então existia uma crença que quando essas águas eram agitadas, era o anjo que chegava ali. E aí a Bíblia relata que eles acreditavam que se alguém chegasse ali primeiro, qualquer enfermidade que você tivesse ali, você seria curado. E aonde eu chego aqui no segundo ponto, Jesus vai até aquele local e encontra um homem que havia 39
38 anos deitado numa maca, paralítico. Talvez aquele homem estivesse ali já mal cheiroso, entristecido porque deixaram ele ali há muito tempo atrás, há 38 anos. E Jesus chega e faz aquela pergunta para ele: queres ser curado? Esse é o tema da mensagem hoje, nessa noite. Jesus pergunta para você nessa noite: você quer ser curado? Talvez você esteja pensando assim: ah, mas eu não estou enfermo, eu não estou sentindo dor de cabeça, não estou com câncer, não estou acometido do coronavírus, glória a Deus por isso, amém. Mas curar de quê? Já vou chegar lá. E aquele homem responde para Jesus dizendo o seguinte: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha naquele tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro primeiro antes de mim. Eu quero que os irmãos, e chamar a atenção dos irmãos, para os irmãos atentarem, quando Jesus pergunta para aquele homem: queres ser curado? Aquele homem, ele responde com evasiva. Ele traz uma resposta saindo do foco. Mas esse tem cabimento uma coisa dessa? É lógico que uma pessoa que está doente quer ser curada. É lógico. Quem está com uma enfermidade ali que já está desenganado da medicina, o médico já desenganou, já mandou ir para casa, não quer ser curado. Mas por que Jesus faz essa pergunta para esse homem? Porque Jesus sabia que ele já estava ali 38 anos. Jesus sabia da situação dele. Não pensa vocês que Jesus pegou o prontuário daquele homem e falava assim: ah, realmente, eu não sabia, o caso dele é grave, né? É 38 anos que ele está aqui nessa maca. Jesus já sabia. Nos provando que Jesus conhece a cada um de nós. Por mais que você possa colocar o seu travesseiro, sua cabeça no travesseiro de noite e achar que ninguém conhece a sua vida, Jesus conhece a sua vida. Ele sabe do problema que você está passando. Às vezes você esconde das pessoas, mas Jesus sabe daquilo que você está passando. E nesta noite Ele está aqui perguntando para você: você quer ser curado? Foi a pergunta que Ele fez para esse homem. Mas esse homem respondeu com evasiva, saindo do foco da pergunta de Jesus. Ele tinha que responder: eu quero sim ser curado. Ou ele podia responder: não, eu não quero ser curado. Mas não, ele respondeu externando uma situação que talvez estivesse nesses 38 anos acometendo mais a situação da vida dele do que a própria enfermidade que ele tinha, do que o próprio mal que ele tinha, que ele era acometido, a própria paralisia. Jesus Cristo sabia da situação daquele homem, mas Jesus na verdade queria externar um problema que ele tinha dentro dele há 38 anos. Talvez estivesse ali um coração cheio de farpas, de coisas que ele tinha que liberar, que ele tinha que se libertar. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele fala assim: eu não tenho ninguém. Olha a resposta: não tem nada a ver. Eu não tenho ninguém que me leve até o tanque, porque quando a água é agitada, chega um outro antes de mim e recebe a bênção. E o segundo ponto dessa mensagem é que Jesus, Ele sabe do seu problema e Ele apresenta a solução para você nessa noite. Ele pergunta para você, assim como Ele perguntou para esse homem que estava há 38 anos acometido de uma paralisia: você quer ser curado? Talvez aquele homem estivesse ali dizendo para Jesus: Jesus, eu estou aqui, a minha família me deixou aqui há 38 anos atrás e foi embora. Os meus amigos, depois que viram que eu estou aqui nesse lugar deplorável, nessa situação indignante, me abandonaram, não querem nem saber de mim.
Que você nunca passe por uma UTI como eu passei, para você ver como que é difícil a situação ali. Você clamar pela vida ali, pedindo para Deus todos os dias tirar você daquela situação que você está ali, sabendo que você tem filho, tem uma esposa para cuidar dela, filhos para cuidar em casa, uma mãe que gosta de você, um pai que gosta de você, e você clamar toda noite ali, pedir: Deus, me tira daqui que eu quero ver a minha família novamente. Senhor, eu não tenho ninguém. Talvez aquele homem estivesse ali com farpas, porque talvez não conseguisse perdoar a sua família que o deixou ali. E quando eu falo de cura nessa noite, de repente você não está precisando dessa cura, por exemplo, de uma enfermidade. De repente você precisa ser tratado de alguma ferida na alma. Sei lá, de repente algum pecado, alguma falta de perdão que você tem que liberar. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite. Talvez você esteja igual esse homem, paralisado na alma dele também, paralisado na mente dele também, na alma dele. Esse homem estava assim. Porque quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele responde com evasiva, saindo do foco: eu não tenho ninguém. E realmente, amados, você quer saber quantos amigos você tem? Fica doente para você ver. Eu conto no dedo as pessoas que foram lá me visitar naquela UTI. Algumas pessoas eu creio que porque não puderam mesmo. Mas tinha pessoas que poderiam ir lá e não foram. Sabe por quê? Porque a gente, meus amados, nós só queremos saber de pessoas que estão boas. Eu e você não queremos saber de pessoas que estão doentes. Principalmente agora com essa pandemia, né, com esse vírus maldito que está aí, que vai cair por terra em nome de Jesus. A pessoa fica sabendo: ele está cometido por Covid. Você passa quilômetros de distância. Ninguém se importa com... É difícil alguma pessoa que se importa com alguém que está doente. A gente quer saber de na casa de uma pessoa que está bem. Talvez fosse este o drama que esse homem estava vivendo há 38 anos. As pessoas que eram adjuntas dele, que eram ali chegadas dele, de repente o abandonaram. Ele foi descartado talvez, eu não sei qual era a situação dele, mas Jesus conhecia. E Jesus faz essa pergunta para ele e faz para você nessa noite: queres ser curado? Eu não sei qual é o problema que você tem passado ou está passando aqui nessa noite. Não sei qual é a sua lamentação quando você vai dormir, coloca a cabeça no seu travesseiro. Mas Jesus está te dizendo nessa noite que Ele tem solução para a sua vida. Ele tem solução para a sua vida. Talvez você falou assim, ó, talvez você fala todo dia: para mim não tem mais jeito não. Eu tenho que orar para que Deus, chamar a atenção de Deus, para que Ele possa abrir as portas para mim, para Ele fazer alguma coisa para mim. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, que Deus já fez por você. Ele já se entregou na cruz por você. Ele já morreu por você para te dar salvação. Ele já fez. O problema é que a nossa mente é condicionada a virarmos meros espectadores, esperar com que as coisas aconteçam. Sabe o que significa a palavra oração? É falar com Deus. Todo mundo sabe disso. Mas tem a primeira expressão que é o quê? Orar, e a segunda, ação. Não é apenas orar, falar, você tem que tomar uma atitude de ação. É fácil ver um mendigo ali na rua, falar assim: que Deus tenha misericórdia da vida dele e que Deus levante uma pessoa para providenciar na vida dele. Às vezes você tem dinheiro, não precisa nem levar dinheiro para ele, mas às vezes você tem algum prato de comida em casa, leva para ele. Fé sem obras é morta. Eu sei que o pastor ali passou, dependente de drogas. Já fui dependente de drogas também. Eu sei o que ele passou.
Esses dias eu estava ouvindo uma música da banda Resgate. São 10 para as 6. Abra os olhos sobre o mesmo teto todo. Os irmãos não ligam que eu gosto de rock, tá? Não é pecado. Todos os ritmos foram criados por Deus. O diabo que distorce essas coisas, tá? E aí eu estava me lembrando de como a minha vida era. Essa música é a história da minha vida. 10 para as 6 que dava um momento onde eu ficava louco para ir atrás de droga. Era exatamente 10 para as 6 da manhã. Ficava doidinho para ir atrás, alucinado para ir procurar. Eu sei o que ele passou. Mas o que eu estou dizendo para vocês nessa noite, Jesus Cristo, Ele está aqui. E Ele quer curar você nessa noite. Não sei como é que anda a situação sua com seus pais. Não sei se você brigou com seu pai mandou você sair de casa, ou sua mãe. Não sei como é que está o seu marido com você, sua esposa. Porque, amados, as palavras machucam. Palavras pesadas, principalmente. Elas afrontam e acometem a alma. Talvez seja o momento nessa noite de você ir até o seu pai e pedir perdão para ele. Perdoar ele também. Ou chegar no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Porque essa falta vai acometendo a sua alma e mais tarde vai gangrenando a sua alma. O que é gangrena? É um tipo de câncer. De repente você está carregando aí uma espécie de câncer espiritual. Porque às vezes você está com um monte de ferida na alma e cada vez mais que você vai guardando rancor, vai se tornando mais próximo, sabe do quê? Da depressão. Eu tive depressão. Teve dias que eu desejei a morte. Minha esposa está ali, testemunha disso. Teve um dia que eu acordei e falei para ela, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou pensando em pegar a minha moto, que eu trabalhava numa empresa, não vou falar o nome por questão de ética. Eu estou pensando em pegar a minha moto e se jogar debaixo de uma carreta lá no Distrito Industrial. Para você ver o estado que ficou a minha mente com essa bendita depressão. E ela colocou a mão na minha cabeça, orou, passou, aliviou. Mas tudo porque algumas coisas que precisavam ser liberadas. Pessoas que me decepcionaram, pessoas que eu contei, pessoas que eram próximas de mim, que se diziam até minhas amigas, que não saíam de dentro da minha casa, e me afrontaram. E eu ali sempre com Jesus, até que chegou um dia que Deus usou um pastor, um ex-pastor meu, que é um grande amigo meu, e Deus usou ele para tratar de mim. Ele é um grande psicólogo, e Deus tremendamente usou esse homem para tratar a minha vida. Fui conseguindo liberar perdão, Deus foi me tratando, me curando, não precisei mais tomar remédio para depressão. Por isso que eu digo para você, não sei como é que está a sua vida hoje. Talvez o diabo está tentando, através dessas decepções, te desenganar, realmente. Tentando com que você bote um ponto final na sua vida. Eu quero dizer para você que o ponto final na sua vida não vai chegar nessa noite. Porque Jesus, Ele está aqui, e nessa noite Ele quer curar você. Se tirar a sua vida nessa noite fosse a solução, estava resolvido tudo. E para onde que você vai depois que você morrer? Porque morte é apenas uma passagem para a eternidade. Mas e aí, com quem que você vai passar essa eternidade? O próprio nome já diz, eternidade, é eterno. Você vai passar com o diabo nas trevas e depois ser jogado no lago que arde de fogo e enxofre e depois ser destruído? Ou você vai passar com Jesus? E o terceiro ponto da mensagem diz que Jesus, além de fazer essa pergunta para esse homem, você quer ser curado?
Jesus, ele dá uma ordem. O versículo 7 diz assim: respondeu-lhe o enfermo, ou melhor dizendo, o versículo 8 diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te. A pergunta que eu quero deixar para você nessa noite, diante dessa ordem de Jesus, ele ordenando para que você se levante, tomar o seu leito e andar, você tem coragem de fazer isso nessa noite? Você está preparado para o que Deus tem para a sua vida? Você está preparado para a mudança de vida que Deus vai fazer hoje, nessa noite, na sua vida? Porque, meus amados, aquele homem há 38 anos estava cometido por uma mente de paralisia, uma mente paralisada. Eu não tenho ninguém mais, ninguém vai fazer nada por mim. Ele era apenas um espectador. Jesus não te chamou para você ser um mero espectador, não. Ele te deu um espírito de ousadia, isso é bíblico. Ele fala: levanta-te. Essa ordem, quem dá é Deus. É aquele que pode todas as coisas na sua vida. E quando Ele dá essa ordem, acontece o resultado. O resultado acontece. Versículo 9 diz assim: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Eu encerro essa mensagem nessa noite dizendo para você: Jesus, além de se importar com você, além de querer curar você, Ele te dá uma ordem e te apresenta um resultado. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Eu quero que... não precisa você vir aqui na frente, não. Talvez você não queira vir aqui na frente, pode ficar no seu lugar mesmo. Mas eu quero que você reflita nessa mensagem. Para um pouco para pensar, reveja os seus conceitos. Será que você precisa liberar perdão para alguém? Porque a raiz de toda depressão é a falta de perdão. Começa com a falta de perdão. Eu falo porque eu passei por isso. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Porque ninguém aqui é melhor, ninguém aqui é melhor que eu e diferente de mim. Eu sou igual a vocês também. Mas eu quero que você, através dessa mensagem, se há alguma coisa para se consertar nesta noite, peça perdão para Deus nessa noite. Se há alguém que você precisa, sei lá, por mensagem, ligar dizendo: olha, eu te perdoo em nome de Jesus, eu preciso fazer isso, você fez aquele dia isso comigo. Ou de repente alguém que tem uma dívida muito grande com você, chega até essa pessoa, converse com ela, libera essa pessoa. A Bíblia diz que Deus ordena a bênção na comunhão. Não tem como Ele ordenar a bênção se você está com desavença com alguém, com inimizade com alguém. Não entra nessa onda não de: eu vou guardar rancor do meu irmão, essa pessoa para mim morreu. Você sabia que quando você fala desse jeito você comete um assassinato? Você mata uma pessoa, você comete um homicídio. Jesus não te chamou para isso. Jesus te deu um coração para guardar bênção, não para guardar lixo. Lixo você joga no próprio lixo, porque senão você vai se tornar uma pessoa, como diz o ditado popular hoje, né, a linguagem atual, você vai se tornar uma pessoa intoxicada, uma pessoa tóxica. Aí fica deprimido, achando que ninguém gosta de você, que ninguém liga para você. Você vai ficar igual o Chaves, né? Ninguém tem paciência comigo, ninguém gosta de mim. Jesus Cristo não chamou você para isso. Ele chamou você para ter vida, e vida e abundância.
Mas para ter essa vida em abundância, é necessário que você se liberte de alguns traumas do passado, de alguns rancores que talvez você ainda está relutando aí, remoendo para não liberar. Mas se você não liberar, isso vai gerar um mal em você tão grande. Talvez essa cura que você esteja precisando nessa noite. Quero que você baixe sua cabeça agora. Eu vou fazer uma oração aqui para você nessa noite. Que Deus venha ministrar cura sobre a sua vida. Esta cura em todas as áreas, em nome de Jesus. Não sei o que você está passando nessa noite. Não sei o que tem acometido o seu coração. Não sei quais são as adversidades que acometeram a sua vida. Mas tudo o que acontece na sua vida, tudo que tem acontecido na sua vida, nada foge do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. E se está acontecendo na sua vida, é porque precisa acontecer para que mais tarde você dê testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Para quando alguém precisar ouvir uma palavra, você tem aquela palavra, porque você passou por aquilo. Eu falava para o meu filho hoje: filho, você pode até pregar, falar de Jesus para as pessoas, mas se você não tiver experiência de vida, conhecimento próprio da causa, seja testemunho, não vai adiantar nada. Se Deus está permitindo você passar por esses problemas, é porque mais tarde Ele vai te dar vitória. E você vai glorificar o nome dEle através desse seu sofrimento, que mais tarde vai vir um resultado para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, eu quero orar nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome santo de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos na Tua presença, Senhor. Deus, diante de tudo aquilo que foi ministrado aqui nesta noite, Senhor, diante da Tua palavra poderosa, meu Pai, que tem poder para curar, tem poder para libertar, eu faço essa oração nesta noite, Senhor, para que o Senhor possa estar tocando em vidas aqui nesta noite, Senhor. Deus, esse Pai, Senhor, aleluia, Senhor, esse Pai que muitas vezes está odiando esse filho, que nessa noite ele venha liberar, Senhor, perdão nessa noite, e abençoar a vida desse filho. Essa esposa, ó Deus, que o marido ofendeu, Deus, toca no coração dessa mulher nessa noite, meu Pai, para que ela possa liberar o perdão para esse marido, Senhor. Esse marido, ó Deus, que foi acometido, Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor possa estar tocando no coração dele nessa noite, Senhor. Deus, eu não sei quem está me vendo na internet agora, mas eu te peço agora, entra nessa casa, entra nesse lar agora, Senhor. Deus, e ministra a cura sobre esse lugar agora. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, Senhor. Deus, entra com a Tua providência agora nesse momento. Em nome de Jesus. Coloca as mãos na sua cabeça agora assim, ó. Deixa só eu orar agora, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor. Toca nessas vidas aqui agora, Senhor. E aonde houver agora um espírito de enfermidade, aonde houver agora um espírito maligno assolando, incomodando agora nessa noite, eu ordeno agora que caia por terra agora. Eu ordeno agora que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Se há uma doença infecto-contagiosa ou de qualquer ordem aqui nessa noite, eu repreendo agora, eu cancelo agora, eu ordeno a cura nessa noite em nome de Jesus. Todo tormenta na alma, essa pessoa que às vezes vai deitar a cabeça no travesseiro e não tem paz, fica ansiosa, eu ordeno agora em nome de Jesus, que você hoje tenha paz quando deitar nesta noite. Que no seu quarto hoje, quando você entrar, você venha sentir a presença do Espírito Santo ali, trazendo alento, trazendo paz, trazendo cura, trazendo libertação. Eu ordeno nesta noite agora, em nome de Jesus, a libertação da sua alma nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. E que todo mal que está assolando a sua vida agora, caia por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Se há alguém aqui que foi acometido
por alguma tormenta no cemitério, macumba, feitiçaria, obra maligna, eu cancelo agora, pela autoridade e poder que há no nome de Jesus, seja desfeita agora. Todas as obras malignas contra a sua vida caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor tocou em vidas aqui, está tocando nessa noite e está desmanchando tudo aquilo que o diabo trouxe na vida dessas pessoas. E eu creio pela fé que o Senhor já está entrando com providências em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Senhor, e te glorifico no nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus, amém? Mas aplauda bem forte, mas bem forte. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus, crendo que Deus te abençoou no nome de Jesus. Eu agradeço ao pastor José pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém.